polêmico e bizarro. Uma verdadeira vergonha e desfavor a uma das séries de maior sucesso do começo de 2010. Se você, assim como eu, foi fã, viu essa série durante bastante tempo, mesmo que não tenha terminado ela, mas se você viu as primeiras temporadas, se você gostou, se você viu completo, não importa. Se você gostou e conhece alguém que também gostou de Glee, não deixa de compartilhar esse vídeo com essas pessoas, porque a gente precisa trazer algumas verdades à tona em relação a esse documentário absurdo. Fala, amante das séries! Mário aqui para dar uma opinião triste sobre esse documentário da Discovery sobre Glee, o chamado Glee, o Preço da Fama. Todos conhecemos o poder das biografias não autorizadas, aquelas que revelam os segredos ocultos das celebridades e, embora essas biografias sejam controversas, bastante até, elas nos permitem obter assim, uma visão mais integrada e mais intrigante sobre a vida dos famosos. No entanto, por trás de cada história, há partes ocultas que preferimos não mostrar a ninguém. É normal, somos seres humanos, temos a nossa intimidade. No universo do sensacionalismo, a série Glee se tornou assim um alvo para especulações e fofocas. Criada por Ryan Murphy, uma produção que revolucionou o cenário televisivo e conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Os relacionamentos entre eles, pessoais mesmo, fora da série, os desentendimentos, as disputas de ego e vaidade, tudo isso alimentou muito interesse do público na época. Mas quando tragédias abalaram aí o elenco, o sensacionalismo atingiu o seu ápice, e é justamente sobre essas tragédias que o documentário Glee, o Preço da Fama, busca explorar, literalmente explorar. Produzido pela Discovery e disponível aí na HBO Max, o documentário ele promete revelar os bastidores das séries através de relatos de pessoas próximas que nos deixaram, como Cory Monteith, a Naya Rivera e Mark Saley. Mas só promete mesmo. O caráter pejorativo do documentário logo se torna assim evidente. Nenhum dos envolvidos relevantes da história aceitou falar com a produção. Como assim? Deixando apenas depoimentos de dublês profissionais do departamento aí de cabelo, maquiagem, enfim, e outros. Esses tiveram aí uma participação breve na série ainda, né? O pior de tudo, nem foi algo realmente aprofundado. Seus testemunhos são inevitavelmente superficiais, rasos, vazios e alguns até idiotas em determinados momentos. Embora as imagens da própria série sejam limitadas, os depoimentos foram gravados em locações marcantes, como o auditório, pátio da escola e até a quadra também. As pessoas envolvidas na produção de Glee oferecem algumas informações sobre a rotina das gravações e compartilham alguns detalhes assim interessantes dos bastidores. Mas a real é que eles não possuem conhecimento real sobre a vida pessoal, né? As vidas pessoais dos membros do elenco. Então, enquanto o documentário tenta costurar o seu raciocínio em torno das mortes de Cory, Naya e Mark, fica claro que apenas Cory faleceu durante a produção da série. Sim, isso todo mundo já sabia, fazendo parecer que todo mundo que faleceu durante as gravações. E não é verdade isso. Isso faz com que o tempo seja desigualmente dividido entre as supostas causas das mortes de Cory e dos outros e as tragédias absolutamente nada relacionadas à série de Naya e de Mark. O link estabelecido pelo título e o material promocional, ele se esvazia de sentido. Afinal, esses últimos dois se foram após o fim da série. É importante ainda a gente destacar que a indústria de entretenimento pode exercer uma pressão intensa na saúde mental daqueles envolvidos. Isso é inquestionável. O elenco de Glee trabalhou arduamente, enfrentou desafios constantes e foi pressionado ao máximo. Porém, ao passar essas questões pela ótica de terceiros, o documentário se perde no sensacionalismo barato, chulo e vergonhoso. Glee certamente teve seus erros, óbvio, como a negligência aí de Ryan Murphy em relação ao comportamento de Lea Michele, que isso é inquestionável, obviamente, mas não se pode negar a importância que a série teve no cenário da cultura pop. Ela trouxe um texto inteligente, ela buscou valorizar a diversidade e presenteou o mundo com músicas memoráveis. Não é um musical de músicas que foram escritas especificamente para a série ou para o filme, que às vezes acaba ficando chato.
Não, são músicas conhecidas, músicas muito famosas, então você acaba criando muito vínculo, e isso foi sensacional. Glee sempre será lembrada pelos talentos que passaram por sua história. As mortes aí de Cory, Nia e Mark são coincidências tristes, mas não definem a essência da série, e o documentário simplesmente quer fazer com que seja isso. Embora até o documentário Glee, O Preço da Fama não ofereça esclarecimento ou revelação significativa, ele alimenta esse sensacionalismo e a especulação rápida, sabe? Aquela coisa de falou, você já impressionando as pessoas que estão vendo. Por vários momentos ele parece mais um documentário investigativo de um assassinato ou até de um assassino, e não da morte triste e óbvia de alguém que sofria com o fato de ser um dependente químico que morreu após uma recaída. Teve pressão? Sim. Teve, mas a falta de empatia e a forma como tudo é apresentado é um verdadeiro desfavor à beleza de uma das séries de maior sucesso da época, que encantou muita gente, que inspirou muita gente, que trouxe sorriso, sentimento de pertencimento, de empoderamento, enfim. O documentário simplesmente apaga tudo isso e com o quê? Verdades? Não. Suposições e especulações. Afinal, absolutamente nenhum dos atores de Glee está no documentário. Nenhuma única pessoa. E quem que tá lá? Cabeleireiros, diretores de fotografia, o rapaz que cuida dos cabos de energia e da câmera, a decoradora de cenário, alguns substitutos e um mero figurante. Tem um amigo também que aparentemente nem era amigo assim. Em contrapartida, obviamente, temos duas peças importantes, que é o pai de Nia e o amigo principal ali, o melhor amigo na cidade do Cory, fazendo com que até tenha um pouco mais de substância. Mas em relação a Nia em si e ao Mark, absolutamente nada. E em relação a todos os outros do casting, nada. Ninguém que de fato possa dizer: era isso, aconteceu isso, era dessa forma, me contaram isso, aqui está a prova. Nada. E o pior de tudo isso encabeçado por uma série de repórteres que tinham um total de 0 intimidade com qualquer um deles. Claro, havia, como eu falei, 2 pessoas próximas. Tirando isso, especulações, teses, teorias, conjecturas, enfim, triste. Para você que gosta da série de investigação e fofoca e bastidores, beleza, pode até valer a pena. Mas, sinceramente, para quem viu a série, para quem viu Glee, para quem acompanhou, para quem viveu Glee, esse documentário merece uma única palavra: vergonhoso. Cada um dos que foram para lá para especular dizendo que ouviram coisas, souberam outras, vocês deveriam se envergonhar. Glee não merecia isso, porque não foi a série que causou tudo isso, e se foi, não havia ninguém ali que pudesse de fato atestar isso, ali no documentário. Foram seres humanos na série, seres humanos individualmente, algo que não tem relação nenhuma com a série em si, e que não merece essa ligação direta, como quiseram ali fazer parecer nesse documentário. Eu fico triste de ter visto isso, mas assim, eu fico feliz que demoraram muito para começar a falar sobre isso e esse monte de balela que apareceu no documentário. Porque esse documentário nunca vai apagar a história de Glee. Talvez até para quem não viu Glee, sim. Mas para quem viu, jamais. Não vai conseguir. Também não estou dizendo que a intenção é essa, mas acho que isso fica bem óbvio para quem viu o documentário. Intencionalmente ou não, o documentário não vai conseguir apagar aí o sucesso e a grandiosidade de Glee de cada um dos atores, exceto da Lia, que sim, essa merece a vergonha por tudo que ela fez durante a série, com os seus amigos e com todo mundo que trabalhava ali no elenco. Algo que é de conhecimento geral, que o documentário, na verdade, só mostrou o que todo mundo já sabia e foi zero novidade para qualquer um que acompanhou a série na época, e não só na televisão, como também nas redes sociais. Além dos 3, foram citadas mortes de envolvidos com a série para enaltecer a ideia de intensidade e pressão que a série impunha a ele. E usaram disso para começar a linkar essas mortes ao fato de que a série era, na verdade, uma série intensa e de sucesso, era, na verdade, um absurdo e que levava pessoas à morte. Oi? Gente, eram centenas de pessoas trabalhando em uma série que durou mais de 5 anos. Sim, pessoas morrem, é triste. E o estresse ajuda, é óbvio. Mas o fato de quererem atribuir indiretamente, e alguns até diretamente, todas essas mortes, infartos, suicídios, etc., a série é de um mau gosto surreal.
O documentário é 95% especulativo. De fato, não havia praticamente ninguém de importante ali que pudesse afirmar com convicção a culpa da série, ou do diretor, ou do produtor, ou até dos próprios atores. Será que foi Glee mesmo? Será que a indústria cinematográfica e televisiva é assim em todos os sentidos? Será que foi coincidência? Eu mesmo não sei dizer. E esse é o grande problema do documentário. Assim como eu, não sabem dizer. Ou seja, é um documentário lotado de eu acho e eu soube. E aí, mesmo assim, depois disso tudo, quiseram linkar a morte de 2 dos atores, mesmo que essas só tenham acontecido anos depois da série ter terminado, uma delas por conta de um acidente que acontece com milhares de pessoas todos os anos, e a outra por conta da vergonha de algo vexaminoso que levou a um suicídio. Ambas as perdas nitidamente tiveram 0% de ligação com a série, mas sim com a vida de cada um. E essa é a grande questão. É a vida da pessoa, o que ela fez na pessoa dela. Obviamente que o que ela viveu em Glee pode ter contribuído, mas associar culpa ao que viveu em Glee é um verdadeiro absurdo. É como se todo mundo que morresse depois de uma série ou de um filme pudesse culpar o filme ou a série por conta disso. Não... entende? O cara morreu do coração, então a culpa é do trabalho dele que estressava ele. A culpa era dele, ele estava lá, ele quis estar lá. É óbvio que existe ali uma parcela de responsabilidade de como as coisas acontecem, mas querer culpabilizar uma série por conta de uma morte que aconteceu 5 anos depois é tão surreal. A grande realidade é, todo filme, toda série, toda empresa, todo projeto, tudo na vida, quando se leva a um status, ele gera mais compromisso, que leva a uma intensidade, que leva ao estresse, e a partir daí tudo pode acontecer. Nessa hora você toma uma decisão por conta e risco, continuar ou pular fora. Alguns pularam fora, outros ficaram. 2 ou mais de 1000 que passaram por ali, de fato podem ter sofrido com essa intensidade insana da série, mas querer relacionar tudo o que aconteceu à série e não à dinâmica em si, e ainda relacionar acasos futuros ao passado, novamente, vergonhoso. E sério, o caso da Naya e do Mark também, nem de longe deveriam estar nesse documentário sensacionalista. E sensacionalista ao extremo. A série já havia acabado. 0 relação. Saiu de um documentário sobre o falecimento do Corey para um documentário de fofoca em menos de 60 segundos. E o pior, usando a palavra maldição como maldição do Glee, citado por pelo menos 8 vezes, imputando uma ideia idiota, como se estivesse falando da história dos bastidores do exorcismo de Emily Rose. Enfim, nota 0. E não, esse documentário nunca apagará o sucesso, a beleza e a contribuição para os milhões que viram a série. Milhões até que viram, aprenderam e se inspiraram nos pontos positivos da série. Porque os personagens eram importantes. Eles exaltavam os esquecidos, os rejeitados, as minorias, os chacotados, os que sofriam bullying. Glee deu força e esperança para milhões de pessoas pelo mundo. Isso era o que eu tinha para falar. E lembrando, compartilhe esse vídeo, manda para quem, assim como você, viu a série também e precisa saber um pouco mais sobre esse documentário absurdo. Eu fico por aqui, mas você não precisa me deixar. Tem 2 vídeos aqui muito bons para você assistir e conhecer mais sobre o canal, sobre séries do Porto. E se você curtiu esse vídeo de alguma forma, é um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!